Olá pessoal, continuando o assunto sobre dicionários, nessa aula a gente vai apresentar algumas maneiras de acessar os valores e as chaves de um dicionário. Na aula passada a gente já viu uma maneira de fazer isso, que é a parte do uso dos operadores colchetes. Então a gente chama qual que é o dicionário que a gente deseja, que por exemplo a gente utilizou o Dict1, que é esse dicionário aqui, e passando dentro desse colchete a chave, a gente consegue obter qual que é aquele valor. Aqui no caso, foi utilizado aspas, porque é um tipo string. Então, para os tipos string é necessária a utilização de aspas. Só que a utilização de aspas duplas ou aspas simples é indiferente. Então, poderia ter sido utilizado aspas simples aqui neste caso também. Já para o dict2, a gente utilizou dentro do operador colchete somente o zero, porque para os tipos int, double, float, não é necessário a utilização de aspas. Outra forma de fazer essa obtenção de valor é a partir do método get. Então, dentro da função print, se a gente passar dict1 e chamar o método get, que é desse dicionário, ou seja, o método get já é nativo dos dicionários, então se a gente chamar o método get para o dict1 dentro do parênteses, a gente passa qual que é a chave que a gente deseja. Se a gente passar name aqui, o resultado tem que ser igual a essa operação que a gente fez anteriormente e retornou João. Mostrando isso, a gente pode observar que o resultado foi o mesmo, ou seja, ele retornou o valor da chave name. Uma diferença entre o método get e o operador colchete é que se a gente passar uma chave que não existe para o método get, ele nos retorna none, que é o tipo null, ou seja, um tipo que não existe. E se a gente fizer a mesma coisa para os operadores colchete, acontece um erro, porque ele não consegue fazer essa distinção que essa chave não existe. Então, isso aqui é importante ficar atento na utilização dessas duas estruturas, porque com essa utilização aqui, possivelmente, se o programa estivesse sendo executado lá continuamente, essa estrutura poderia quebrar a execução do código, então é bom ficar atento a isso. Outros métodos que existem também para o acesso das chaves e dos valores é o método keys, values e items. Vou mostrar aqui na função print. Por exemplo, vamos começar com o método keys. Então, o método keys ele vai nos retornar todas as chaves que o dicionário 1 possui. Então, ele cria um objeto do tipo dictKeys e dentro desse objeto tem todas as chaves dentro de um array. Então, a gente consegue iterar sobre esse array e obter todas essas chaves. O outro método que existe é o values. Então, o values é uma estrutura semelhante, só que agora ele vai nos retornar os valores da mesma forma dentro de uma lista. Então, a gente consegue fazer a iteração sobre esses valores. E por último, o outro método que existe é o items. O items ele retorna uma estrutura um pouco diferente, porque na verdade ele retorna agora uma lista com pairs. E como é pairs, o que a gente pode fazer? O unpacking, que já foi apresentado na aula anterior. Então, a partir dessa estrutura, se a gente utilizar de um laço de repetição, a gente consegue pegar tanto a chave e o valor somente utilizando essa estrutura, sem a necessidade de utilizar, por exemplo, as duas simultaneamente, o keys e o values. Uma forma de fazer isso, vamos aqui na função for, fazer um unpacking. Então, como já foi apresentado na aula anterior, a gente aqui está fazendo um unpacking, ou seja, como aqui é uma tupla, e a cada vez que esse laço de repetição for executado, esse valor aqui vai ser uma tupla, ou seja, um pair. Então, a gente consegue pegar o primeiro e o segundo elemento desse pair a partir do unpacking. Aqui no caso vai ser sempre o primeiro elemento vai ser a chave e o segundo elemento vai ser o valor. E aqui a gente simplesmente está mostrando na tela a chave e o valor. Então vocês podem observar que ele imprimiu corretamente essa estrutura. Além disso, é importante ressaltar que essa estrutura de repetição for não precisa ficar clara no momento, porque a gente vai ver as estruturas de repetição nas próximas aulas, mas aqui só para ir adiantando, um laço de repetição é uma estrutura que vai ser repetida continuamente enquanto ela tiver elementos para ser iterados. Por exemplo, aqui a gente então utiliza a palavra-chave for e uma variável, que aqui no caso a gente fez o unpacking e por isso tem duas variáveis, mas geralmente é uma variável só, a palavra-chave in e a estrutura que a gente está iterando sobre. Então, a cada vez que essa repetição for executada, um valor aqui que vai ser continuamente acrescido vai ser atribuído para essa variável. Então, aqui a gente consegue mostrar os valores dessa estrutura, que pode ser uma lista, uma tupla, um dicionário, como é o caso,
e outros tipos de estruturas. Então, isso foi mais para adiantar esse assunto, mas que será revisto nas próximas aulas.